Olá, gente. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fernando de Proença e esse é o estúdio virtual da Casa Hoffman. E aqui estamos dentro do programa Diálogos em Movimento. Bom, eu vou começar agradecendo o convite da Casa Hoffman para integrar essa série de conversas. Então, muito obrigado, Carmen, Loa, Jade e a Central de Libras. E também eu agradeço por estar muito perto da Eleonora, com quem eu abro uma conversa pública a partir de agora. Antes de falar sobre o que a Eleonora faz, eu também gostaria de agradecer ao meu pai. E agradecendo a ele, eu agradeço também e novamente minha mãe. A Eleonora, ela é performer e teórica da performance. Realiza ações, exposições, palestras, leciona e publica internacionalmente. Trabalha com matérias diversas, humanas e não humanas, visíveis e invisíveis, leves e pesadas, estético-políticas. A série Coisas que Precisam Ser Feitas, de 2015, é o título de um trabalho e também um modo de referir-se à prática. Professora da UFRJ, Escola de Comunicação, graduação em Direção Teatral e pós em Artes da Cena. Doutora e mestre em Estudos da Performance pela New York University e mestre em História Social da Cultura, PUC-Rio. Pesquisadora CNPq nível 2 e minha amiga. Agora eu agradeço a Eleonora, muito. Eleonora, muito obrigado por a gente estar aqui juntas, nesse espaço que é a Casa Hoffman nas telas. Então é um grande prazer estar aqui com você. Bueno, Fernando, então é minha vez de agradecer, né? Eu gosto demais de agradecer. Às vezes é a parte que eu mais gosto quando tem encontros, porque é um momento onde a gente, né, fica diante de uma grandeza, se posiciona e diz muito obrigada, então, Fernando, pela sua amizade, pela sua parceria ao longo desses anos, pela sua presença. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada ao pessoal da Casa Hoffman e a Casa Hoffman em si, aquele espaço incrível, o nosso espaço, esse espaço incrível. Muito obrigada, Carmen, pela organização, pelo convite, por todo o trabalho que ela vem fazendo à frente da Casa Hoffman ao longo desses anos. Loa, muito obrigada pela organização, Jade, né? E assim, sempre que eu tenho oportunidade quando a gente está trabalhando online, assim, eu agradeço aos profissionais da saúde, né, as trabalhadoras e trabalhadores que estão mesmo fazendo um trabalho muito direto durante a pandemia, com tantas pessoas em situações tão complexas que possibilitam, né, o fato de eu, por exemplo, como professora de uma universidade pública gratuita e de excelência do Brasil, salve a UFRJ, poder estar trabalhando de casa. Então, agradeço aí sempre, né, todas essas pessoas que estão possibilitando esses nossos trabalhos assim online também. Então, assim, talvez essa seja a parte mais linda mesmo, né? Ouvir você agradecendo ao seu pai e agradecendo à sua mãe. Então, obrigada, Fernando. Salve as Libras também, quando elas vierem, né? É isso. Seguimos juntas. Seguimos. Leonora, assim, a gente, na verdade, pessoal, a gente pensou em fazer uma conversa muito solta e, ao mesmo tempo, muito misturada de todas as coisas que a gente carrega e que carregam a gente. Uma conversa muito livre. E eu queria começar, portanto, falando da primeira vez que eu encontrei a Eleonora. E foi em 2009, na Casa Hoffman. E Eleonora veio para Curitiba a convite de um grupo muito amado meu, que é o Grupo Obragem, onde a gente fez
foram quase 10 dias de uma residência contínua para montar uma peça. E lá, em 2009, a Eleonora me falou de um trabalho que estava fresquinho, que não tinha nem completado um ano ainda, ou estava completando um ano. E também da chegada dela à rua. Então, eu acho justo a gente começar por aí, acho justo a gente recontar, refalar, falar de novo, falar novamente sobre esse trabalho, que era e é o Converso sobre Qualquer Assunto. Não sei se está tudo bem para você da gente começar por aí, mas para mim parece que pode ser bom. Me parece muito bem também. Qualquer lugar é lugar de entrada, mas esse é um lugar de entrada bem especial mesmo, porque é uma peça que eu sigo fazendo desde 2008 em contextos múltiplos e que tem assim uma importância, é quase assim, tem uma nervura ali, a nervura do trabalho todo, né, dessas coisas que precisam ser feitas, eu acho que estão informadas aí de alguma maneira ou outra pelo desejo mesmo de conversa, encontro, de articulação de coisas íntimas com coisas públicas, com essa leveza que isso tem, mas também a densidade que isso tem, que é criar esses espaços de encontro. Eu digo muito que para mim são impossíveis, né? De criar esses impossíveis e de encontrar com pessoas, né, Fernando? Que se a gente não cria uma situação como essa, você jamais na sua vida vai encontrar, porque a gente coreograficamente se encaminha para as parecências, né? Assim, às vezes até a gente com as mídias sociais amplia esses encontros e tudo, mas né, os atrativos são sempre por algum tipo de relação prévia, né? Uma família, estudou na mesma escola, está na mesma cidade, participa dos mesmos grupos, frequenta os mesmos lugares, né? Tem uns mesmos aí que vão. E quando você coloca uma situação como essa, não é isso que vai acontecer, você abre espaço para uma outridade muito forte, né? E assim, é essa outra, esse outro, que é que é a coisa mais incrível, eu acho, da possibilidade que esse trabalho abre, desse encontro, que é com um encontro, evidentemente, com a cidade, evidentemente, com você mesma, evidentemente, com a outra pessoa, não tem ordem, tá? É realmente articulado e é uma por meio da outra, esses encontros vão acontecendo, e eu sou aquela pessoa que acredito, né, Fernando? Vamos ver você, o que você acha, mas eu acho que a gente faz corpo, né? Eu acho que corpo está sempre sendo feito e por fazer. Só que a gente pode ir num fluido, assim, fluindo, é, com os acontecimentos que porventura venham a acontecer, ou a gente pode criar acontecimentos, colocar pressão performativa para esse acontecimento corpo se dar de uma maneira, na minha opinião, que pode ser muito mais pulsante, assim. Com velocidades muito especiais. E esse trabalho, ele faz isso. Tanto é que eu fiquei viciada, né, Fernanda? Assim, fiquei completamente viciada. Eu ia para a rua, e aí todo mundo fala, porque o fotógrafo, porque isso. Eu pegava minhas cadeiras, eu ia, e tinha fotógrafo legal, não tinha. Assim, realmente. E aí, com o tempo, foi aumentando o número de cadeiras. Primeiro, para mim, era muito importante ser 2 cadeiras, e às vezes entupia de gente. Eram 2 cadeiras, mas ficavam, sei lá, 8 pessoas, 7 pessoas conversando. Nunca foi um problema. Chega para lá, junta para cá, senta no chão, puxa o caixote. Mas eu trazia 2 cadeiras, por causa desse tete a tete mesmo. Né? Eu queria esse corpo de... Na verdade, é um corpo de 8, 9, 10, 12 pernas, entende? 4 braços e 4 costas. É um corpo muito louco. Eu queria esse corpo acontecendo. Mas depois já teve juntou mais uma. No SESC eu fui trabalhando numa exposição que tinha experiência da arte, que era curadoria do Evandro Salles, e a coisa foi crescendo assim, um mês, 3, outro mês, 4, 5, 6, 7, 8. A coisa foi crescendo, e aí quando teve em 2018, um trabalho em Miami, aí já eram
15 cadeiras. Porque eu levava 10, o pessoal ainda trazia, conseguimos emprestado ali no restaurante perto. E aí, a assembleia sobre qualquer assunto, né? E aí, para mim, tem esse momento de glória, que é quando a pessoa chega junto e eu já nem tenho mais que dizer. Já entende, outra pessoa já fala, já chegou, já depois sai, e como é que essa roda fica mesmo pulsando ao longo do dia, com a luz do dia trocando. Aí pode pensar, olha, tem uma força social imensa. Para mim tem uma força social, política, estética e espiritual imensa. Não estou pensando uma separada da outra de jeito nenhum. Mesmo. E aí é partir para o delírio, né? Porque é encontro, é desencontro, é fluência, é não fluência, é delicadeza, é peso, é brutalidade, é amor, né? É a vida. É uma desconhecida diante de outra desconhecida, é tentando entender o que estamos fazendo ali juntas naquele momento, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, tentando entender o que é esse momento e o que a gente quer e pode, vai fazer junte nesse momento, né? Enfim, esse é o converso sobre qualquer assunto. Eu lembro especialmente de uma coisa que você me contou, que você estava, eu acho que na Colômbia, com um monte de criança, todo mundo junto, não é? E aí você perguntou, quem aqui pode... Duvido que alguém lembre, que alguém saiba o nome da minha filha. E aí uma criança veio e falou o nome da sua filha no seu ouvido, né? De primeira. Foi 3 tempos e veio. É lindo, Fernando, assim, mas isso sei lá, é uma pessoa que ajudou a construir a Ponte Rio-Niterói, que tem mais de 13 quilômetros de extensão, contando das operárias e dos operários que ficaram sepultados nos pilares da ponte. E a gente conversando sobre pontes também de tábua. Quando a gente cai de ponte de tábua quando é criança e chora profundo no riacho raso. Entende? É uma porção de coisas acontecendo ali, quando uma desconhecida diante de outra pessoa desconhecida, a tal estranha, né? O estranho, o desejo mesmo de encontro com o outro, o estranho. Isso aí é muito forte, né? Assim, é muito forte. É como se fosse assim, na verdade, uma filósofa diante de outra filósofa, porque a gente só está com as questões da vida ali, fundamentais para tratar. Porque a gente não vai, possivelmente, ter como conversar sobre a tia Josefa, que é a nossa tia em comum. Nós não temos a tia Josefa em comum. Temos outras coisas em comum, que vão nos levar, possivelmente, para questões muito amplas, de força filosófica imensa. Questões de modo de vida e de vida mesmo. É isso, meu amor. Eu não sei, eu tenho vários lugares para ir, assim, preparei um monte de coisa e ao mesmo tempo não preparei nada, tô super querendo estar junto mesmo. E eu acho que, eu não sei, ontem eu tô com um livro grudado na minha cabeça que faz um tempo já, que é um livro que é da Pat Smith, e o livro chama Devoção. Então, dentro do livro que chama Devoção, tem um capítulo do livro que chama Como a Mente Funciona. E dentro do capítulo de Como a Mente Funciona, tem um epílogo que fala sobre inspiração. E aí eu fiquei com essas coisas. Eu acho que eu estou há bastante tempo com essas coisas. Inspiração, devoção, e de como a mente funciona, como ela pode funcionar assim. E aí eu queria ler um trechinho curto, um parágrafo desse livro, dessa parte que é sobre a inspiração, para depois a gente continuar conversando, pode ser?
Poxa, por favor, só preciosidade. Vá lá. Então diz assim, ó, a inspiração é a incógnita da equação, a musa que assola na hora oculta. As setas voam e não se percebe o impacto. Nem se percebe que todo um elenco de catalisadores, uns independentes dos outros, reuniu-se de modo clandestino para formar um sistema singular, dissolvendo o indivíduo com as vibrações de uma doença incurável, mas ao mesmo tempo profana e divina. O que há de se fazer com os impulsos então gerados, com essas terminações nervosas que cintilam como um mapa iluminado de constelações? As estrelas pulsam. A musa busca ganhar vida. Mas a mente é também musa. Busca ser mais inteligente que seus gloriosos oponentes, reestruturar essas tais forças de inspiração. Um riacho de cristal que súbito seca, uma coisa de beleza, apenas se ergue guiada pela musa estilhaçada. Sem dissonância ela registra. Não se percebe a harmonia. Sem dissonância, ela continua. Bom, acho que essa palavra devoção aqui... Queria saber, Leonora, aqui que você é devota e o que te inspira? Agora, eu poderia perguntar como tua mente funciona, mas eu acho que talvez seja invisível demais, ou grande demais, ou pequeno demais, não sei. Então, eu vou ficar primeiro com essas duas coisas, com devoção e inspiração. Meu querido, é muita coisa. Ponto. Vamos ver como nós conseguimos seguir juntas pensando. Ponto. Sou devota, vírgula, sim sou. Ponto. Sou devota da vida. Tenho um compromisso profundamente profundo com a vitalidade. Ponto. Isso tem consequências imensas, vírgula, objetivas e subjetivas, palpáveis e impalpáveis, vivas e mortas. Ponto. Querido Fernando, disso que você leu, escuto muitas coisas, disso que você leu, escuto. Me inspira você, Fernando. Me inspira a Patti Smith. Sim. E o que posso te dizer é que quando vejo arte, o que encontro vendo arte é inspiração. Quando vejo uma grande artista, eu saio completamente cheia de ar e de fogo, pronta, aberta, disposta, flecheira. Ponto. Flecheira é uma palavra que venho usando muito ultimamente, vírgula, Fernando. Flecheira.
Então, o que a arte faz, me parece, é abrir espaço para que as correntes inspiracionais passem de umas para as outras, de uns para os outros, de umas para outros. E veja, quando digo uns e umas e umes e outros e outras e outros, estou falando de coisas humanas e não humanas. Estou falando de um circuito de matérias humanas e outras que humanas ou mais que humanas. Fico lamentando volta e meia que a gente tenha que usar o parâmetro do humano para falar. Mas é daqui que estamos, vírgula, dessa vez, vírgula, é daqui, ponto. Então, Fernando, as correntes inspiracionais, elas vão capilarizando todas as relações e fazendo coisas acontecerem. Então, essa arte que inspira é a arte que abre possibilidade de acontecimentos. Acontecimentos flecheiros na direção que nos importam e, no final das contas, se a gente parte da devoção à vitalidade, o objetivo, o fim, o meio, o caminho, a força é devolver vida para a vida, ou gerar vida na vida, ou fazer vida na vida, ou ser andar com a vida, ou viver a vida, ou vidar a vida, enfim. Talvez aqui até use reticências, apesar de não gostar tanto de usá-las. Exclamação. Você falou enquanto lia de impulso, cintilação, constelações, cristal e riacho. É só preciosidade, Fernando. São joias, são muitas joias. Meu querido, acho que agora vou terminar. Quero só te dizer que como o corpo funciona, a mente eu não sei, não presto atenção. Mas o corpo está sempre buscando possibilidades de abrir caminhos que sejam reversíveis entre o dentro e o fora e que tratem do espaço como algo que igualmente é feito na medida em que a gente age. Claro que a gente ocupa, claro, mas a gente faz, inventa, abre, recria, transforma, propõe, né? Então, talvez as imantações, os espaços imantados de que a Lígia Pape fala sejam espaços onde a inspiração está circuitando numa evidência devota. Um beijo com amor, Eleonora. Eleonora. Primeiro, Curitiba, 13 de julho de 2021. Eleonora, vírgula. Abre um parágrafo. Ultimamente, tenho pensado que sou uma pessoa absolutamente movida por movimentos de inspiração. Ponto. Portanto, vírgula, uma pessoa
inspirando, inspirada, inspiracional como forma de vida, ponto. Eu estou na frente de uma pessoa que me inspira, vírgula, e estou na frente de muitas plantas que me inspiram, vírgula, e ao lado dos meus bichos que me inspiram e das minhas gentes. Talvez, vírgula, falar nesse momento de inspiração e vírgula, sobretudo, vírgula, agora, vírgula, devoção, seja, vírgula, para mim, vírgula, um modo e um meio de me manter de pé, respirando, vivo e inundado e tentando inundar as coisas com amor, sempre, com trabalho, sempre, e o trabalho, então, sendo um trabalho que é trabalhado, né, a todo momento. E daqui, vírgula, antes de me despedir, dentro disso daqui, eu gostaria de puxar, para a gente continuar conversando, coisas que você fez em Curitiba, coisas que você mexeu aqui, coisas que você fez agir aqui, que te agiram, coisas que você gerou nessa cidade e que também estão aí sendo geradas agora. Então, eu lembro já, assim, se o título fosse um desenho, seria um quadrado em rotação. Então, agora, queria que você falasse sobre isso, sobre esse trabalho aqui, sobre essa articulação de mundos, de instituições, de coisas, de cadeiras, de espaços, de energias, de vidas, né? Durante essas 4 ações, né, que o trabalho ele se constituía, assim, queria que você falasse dessas cadeiras, assim, que você contasse para a gente um pouco como é que foi esse trabalho aqui e o que ele age em você ainda. Sim. Um beijo, Fernando. Pois olha, Fernando, tanta coisa. Curitiba vem muito forte para mim. Eu já tive trabalhando em Curitiba bastante vezes, sempre super vivo, sempre super inspirador, sempre, sempre. Tenho amigas e amigos e amigas aí. Já trabalhei no centro, já trabalhei em teatro, já trabalhei num bar. Uma vez teve uma fala num bar que foi incrível. Enfim, assim, eu tenho maior interesse e amor por Curitiba mesmo. E pessoas que eu gosto muito são daí. Então, muito legal mesmo. Obrigada por trazer Curitiba de maneira tão enfática. Além do que a gente desenvolve paixões por cidades, né? Tem uma coisa assim, quem trabalha muito na rua, e Curitiba eu gosto. Muito. Então, salve Curitiba. Salve, salve. Nova York, 13 de julho de 2021. Querida Curitiba, vírgula. Sempre gostei muito de estar contigo. Aprendo muito com você.
O título é: se o título fosse um desenho, vírgula, seria um quadrado em rotação. Eu estava, Fernando, obcecada com quadrado, porque eu tenho muita facilidade com triângulo e com círculo, sempre tive. Estudei, né? Gosto muito de geometria, muito, estudei geometria sagrada, tenho maior interesse pelas formas geométricas, toda a tradição brasileira que lida com isso, né? Nas artes visuais, eu tenho maior interesse na geometria orgânica. E para mim são forças estruturantes. A geometria é uma força estruturante, né? Diagramas, números, composições numéricas, geometrias, isso tudo para mim é fonte de energia da boa, da bruta, da inspiracional de raiz. E eu entendi que eu precisava lidar melhor com o quadrado, porque parece papo furado, né? Mas não, é profundo mesmo. Porque é muito difícil encontrar quadrado fora das cidades. As cidades têm uma tendência ao quadrangular e ao retangular que você não encontra na praia, você não encontra na mata, você não encontra na montanha, né? Você não encontra no corpo. E o ângulo reto, ainda mais 4 deles juntos. E a ágora, o formato da ágora grega é quadrada, né? Ou retangular, e que é o quadrado espichado, né? Então, eu comecei a falar, gente, tem um tipo de força, eu tenho que conhecer mais esse tipo de força aí. E aí, pronto, começo a trabalhar com retângulos, teve os retângulos dobrados e flutuantes, que foi um trabalho que eu fiz no SESC, tudo com a Tânia Rivera, era a curadoria da Tânia. E eu falei, bueno, quando apareceu o convite do Márcio, agradecer sempre ao Márcio e ao Guilherme aí pela curadoria, por todo o movimento no festival, né? E em contato com o Márcio, ele falou, Leonora, o que você está pensando? Eu falei, eu estou pensando em suspender coisas, Márcio, assim, a gente tem que suspender. Para mim, se tem outra força importante junto da inspiração, é a suspensão. Abrir, suspender e inspirar, eu acho que são 3 verbos muito importantes para mim, né? Não sei para ti, depois você me conta. Mas fato é que o suspender, e aí tudo para mim tem uma literalidade muito grande, como eu sou uma pessoa do corpo, não sou uma pessoa que anda no plano metafórico, apesar de trabalhar com a matéria e a metáfora. Eu não ando muito no plano metafórico, no meu trabalho não é remissivo, né? Tem para mim a coisa simbólica, a coisa imaginária e a coisa concreta, trançadas muito fortemente. Isso sim. Então eu falei, bueno, suspensão, quadrado, rotação, o quadrado tem que rodar, o quadrado é de 5 pontas, então nós éramos 5 colaboradoras trabalhando juntas para fazer 4 ações durante 4 dias úteis. Dias úteis, isso é sensacional, né? A ideia do dia útil eu acho assim sensacional. O dia útil era 4 dias, segunda, terça, quarta e quinta, e calhou da sexta-feira ser o momento em que o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi, então, recebeu o mandato de prisão e chegou em Curitiba no sábado, depois da realização dessas 4 ações, né? Então, foi tudo impressionantíssimo, muito, 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 muito. Ponto. Parágrafo. Pausa. 2018, um ano impressionantíssimo para todas nós, muito impressionante mesmo. Então, a primeira ação das 4 consistia em suspender cadeiras de instituições públicas para fazer um rolê de interinstitucionalidade. Então, graças aí à produção, era a Priscila, produção local, depois entrou a Lindsay, e a gente conseguiu, então, articular com 4 instituições públicas esse empréstimo de uma cadeira. Por que empréstimo? Porque a instituição receberia uma cadeira de volta, mas não a mesma que emprestou. Então, era um empréstimo com uma troca envolvida. Começava ali na Escola Estadual Tiradentes,
era a primeira instituição envolvida, pessoal super generoso, trabalhou junto, eu fui para uma visita técnica, a gente conversou, tudo acertado. Levava-se, então, a cadeira da escola para o Teatro Guaíra, que também é público. Do Guaíra, a gente saía com uma cadeira e ia para o Hospital das Clínicas da UFPR, da Federal do Paraná. Entregava ali a cadeira, pegava a outra e ia para a Assembleia, não para a Câmara. Para a Câmara, e da Câmara a gente ia para a escola de volta. E assim foram trocadas ao longo de umas 4 ou 5 horas de trabalho, suspensas em bambus de 3,4 metros de altura, 4 varas, 4 pessoas carregando, a gente ia caminhando pelas ruas, suspendendo essas cadeiras e fazendo essa realocação, acreditando mesmo que as cadeiras levam consigo memórias, histórias, levavam também uma plaquinha com o título do projeto e tudo, acreditando que elas poderiam estimular pensamentos interinstitucionais, que a gente inclusive dava de ideia também, para essas instituições encontrarem modos de interlocução poderosos, porque eu fico muito impressionada com a nossa... Nós, seres humanos em geral, incapacidade de articulação de campos de conhecimento, né? Então, o pessoal da saúde está ali, o pessoal da educação está ali, o pessoal da legislação está ali, o pessoal da ecologia está ali, o pessoal... Isso tudo, Fernando, a gente tem que virar essa chave. Eu acho que essa ecologia de saberes, como disse, né? É um passo, é um desafio, é um horizonte, é uma inspiração e devia ser nosso motivo de devoção nesse momento, né? Porque senão a gente vai continuar quarentenada quando acabar a quarentena. Eu devo ter claustrofobia de base, porque isso me dá uma claustrofobia pensar que as coisas ficam compartimentadas dessa maneira, entendeu? Bueno, então o projeto, a primeira ação era essa. Aí você pode imaginar a beleza das conversas para conseguir fazer essa movida, a beleza das pessoas envolvidas, entende? O pessoal da enfermaria do FPR são mulheres, são divas, são pessoas de uma beleza que é difícil de explicar com palavras. Olha que as palavras são boas disso, mas ali é uma coisa. E era uma senhora chamada Vanessa e a Lucilena, e elas todas se articulando no jurídico do hospital para a liberação do objeto, né? E tudo isso. E, assim, muito, muito, muito ricos os encontros, e cada instituição definia qual a cadeira e, aí chegamos na segunda ação, qual pessoa seria também suspensa para ser levada até o seu local de trabalho. Porque a segunda ação consistia em chegarmos no ponto de chegada, chegarmos no ponto de chegada, chegarmos no ponto de chegada dessa pessoa quando ela vinha para o trabalho. Então, vamos supor, a Angelina é merendeira do Colégio Estadual, né, Tiradentes. Ela chegava de ônibus ali, vamos botar a umas 3 quadras de distância da porta de entrada do colégio, e ela que abre. 6 horas da manhã, ela é responsável por abrir. Tanto é que ela foi escolhida pelo pessoal lá como quem deveria ser a pessoa carregada. Então, dessa vez, a cadeira ia a nível quase do chão, com os bambus, em vez de em vertical, em horizontal, é o mesmo material, e a gente, em vez de levar como aquelas coisas que tem tantas imagens de desenhos de Brasil Colônia, né? Pessoas escravizadas carregando em pequenas casinholinhas os nobres, as nobres, no caso era completamente diferente, porque era uma linha só, todas nós carregando essa pessoa que vinha sentada, então, flutuada até a gente entregá-la no seu local de trabalho. Agora você vê o espírito sensacional de aventura da enfermeira-chefe da UFPR, que é a Lucilena, tá? Do Ney, que é um funcionário da Câmara, né? Do João, que é do Corpo de Baile do Guaíra, da Angelina, que é a merendeira da escola. Veja, assim, a abertura para estar brincando e estranhando
e futucando, e energizando, e pentelhando, e acupunturando, e agindo, e imaginando, e inventando, e operando, e insistindo, e endobrando, e em abrindo com a gente. Pelo amor de Deus. Mas então chega aí uma coisa que eu sei que é cara para você, que depois eu gostaria de perguntar para você, sobre convite. Como é que a gente convida as pessoas para elas estarem se aventurando performativamente ou performando aventurosamente conosco, né? O estranho é estranho. Pronto, segunda ação. Terceira ação consistia em a gente, aí seguimos com o quadrado, tá? Era um quadrado que a gente tinha no topo das nossas cabeças, era um compensado de madeira, de 2 mm, né? E em forma de quadrado, nós éramos quatro. Aí nesse trabalho estávamos Elilson, Maria, Felipe, Vini e eu. Éramos nós 5 trabalhando. Então, 4 ficavam embaixo, a outra pessoa ou dançava ou ficava dando suporte, coisa e tal, e a gente ia com uma caixa de som na cabeça, na tal da hora do happy hour, né? A tal da hora feliz, da hora alegre, seja lá o que isso seja, hora de muito tumulto na saída dos trabalhos, eram 5h30, 6 da tarde, caminhando ali pelo centro de Curitiba, nas ruas de pedestre, com músicas as mais variadas, como a gente sabe, né? Era uma playlist com 2 horas e 22 minutos cravado. Quando deu esse número, eu falei, é esse, não mexe, não tira. Porque o que a gente fazia era, na edição, eu quebrei, né? Então, vamos supor, onde estarão, meu amor, onde estou eu, onde está você? E o que acontece quando a gente faz isso na rua? Os sons da rua fazem assim, ó. Na hora que a música que você conhece some, tudo vira música. A lógica da música e a tua escuta musical está totalmente acesa. Então, a gente foi fazendo aqueles trabalhos de corte e edição sonora, de paisagem sonora e de música, e de balada, muita gente dançando, tinha muita balada, então tinha todo um pensamento ali naquela playlist, né? E pronto, então foi importante demais levar música. Então, primeiro a gente tem a suspensão das cadeiras, depois a relação com trabalhadoras e trabalhadores, e aí vem a terceira, que é com som, e a quarta e última é com cor, né? A gente pintou ao longo dos dias todos, tinha um ateliê de céu aberto em frente da Casa Hoffman, praticamente, um pouco mais para cima, onde a gente convidava passantes, todo mundo para ajudar a pintar, porque sozinha a gente não ia conseguir, eram 44 compensados de 60, 70 e 80 de lado, então são grandes de modo a não poder caber numa bolsa, toda a estrutura assim, não pode caber na bolsa, porque senão aquilo some, e o negócio era deixar tudo aparecendo simultaneamente, né? Com a paleta, que era amarelo, lilás, rosa, laranja, e lixando, limpando e pintando. E precisa de 2 ou 3 demãos, né? Então, assim, um trampo. Foram 4 dias mesmo de trabalho ali, ainda tendo que deixar para secar, abanar, fazer o que fosse preciso para estar com as peças prontas para a quarta ação, que era uma distribuição. Viu uma fila, a gente ia lá conversar, pô, você quer levar um quadrado para você? Ó, esse quadrado vem de tal e tal história, a gente fez isso aí durante o tempo na cidade. E a única coisa que a gente pedia era para a pessoa dizer o que ela imaginava que ia fazer com aquilo, né? Aí você pode imaginar o delírio curitibâneo, entende? Em ação, porque vou usar para botar o meu diploma de Krav Maga, vou usar como tampo de mesa, não, isso é uma obra de arte, eu vou botar na parede, não, eu vou botar encostada, não, o meu cachorro tá com a telha da casinha dele não tá boa, dentro de casa vai ficar bonitinho, etc, etc, e etc, com D, etc, mil. Então, esse era o trabalho, né? Ele é todo articular, né? Um trabalho todo articular, e eu aprendi pote em Curitiba fazendo esse trabalho,
Acho que para as pessoas que participaram foi bem importante também. E para você ver o nível que eu estava, assim, de bzz, quando a gente fica tão bzz. Uma vez eu estava com a Maria saindo do hotel, no hotel o Kit Kat custava, acho que o Kit Kat custava, sei lá, era R$ 12, era uma coisa escandalosa o preço do Kit Kat. Aí a gente falou, que isso, cara? Vamos no posto de gasolina comprar esse Kit Kat aí, faz compra para a galera toda. Né? Vai comprar tipo 3 por 10, ou sei lá, 5 por 12. Aí saímos para comprar o Kit Kat, aí chegou uma moça numa bicicleta, estava com um poncho assim, deu um rasante assim na bicicleta, falou alguma coisa. Eu falei, não, querida, muito obrigada, a gente não quer não. E segui adiante. Aí a Maria me catucou e falou assim, Leonora, você não ouviu o que ela falou? Eu falei, eu ouvi, ela estava querendo alguma... Ela estava assaltando a gente, Leonora, e disse que ia matar a gente, Leonora. E você falou, não, muito obrigada. Agora não. Vou te assaltar, quer te matar, não, muito obrigada, agora não. E aí segue andando, entende? Então, assim, a gente está nesse nível, né, de para fazer as coisas acontecerem também, porque não está dado, né, Fernanda? Assim, tem que trabalhar um bocado para fazer, assim, para virar umas chaves e fazer umas dobras, né, e fazer aí uns acontecimentos. Cala a boca. Me conta um pouco de você, Fernando, só para a gente poder ouvir um bocadinho. Eu queria saber um pouquinho aí, já que a gente está falando de Curitiba. Você se importa? Posso te perguntar uma coisa? Por favor. Já que a gente está em Curitiba, né, me remete muito ali para Casa Quatro Ventos, aquele lugar incrível e aquele movimento incrível que acontece ali. Aliás, vários em Curitiba, né? Assim, pelo amor de Deus, vai ter coisa interessante, né, acontecendo e coletivos e tudo. Fale Curitiba. Então, ali esse. E no caso, quando você estava fazendo, né, vocês juntas estavam fazendo ali os 5 planos. Então, estava querendo ouvir um pouquinho você, se você não pode me contar um pouquinho de vocês dois trabalhando, entendeu? Como é que foi todo o trabalho, apresentar aí para vai ver que tem alguém que não sabe, que não acompanhou, o que eram os 4 planos e você ia trabalhando nesse projeto. Então, primeiro talvez apresentar a Rê, né? Sim, os 5 planos para construir juntos foi um momento máximo assim de inaugurações, assim, aconteceram muitas inaugurações em mim e muitas inaugurações na Renata Roel, a Rê, que é a minha companheira de trabalho nesse trabalho. Os 5 planos surgiu desse que você estava dizendo antes, que era mesmo um desejo de fazer coisa junto e chamar a gente para fazer coisa junto, para decidir junto, para resolver junto, e os planos acabavam quando a gente agia depois dessa decisão toda juntos. Então era um momento de pensar esse junto, junte, junta, porque a gente também estava em 2018, porque esse trabalho foi completamente atravessado pelas eleições desse ano presidenciais no Brasil, porque a gente estava muito assustado, também com muita esperança de que a gente conseguisse reverter algumas lógicas que estavam na cara, que iam nos assolar. Então, foi sobretudo especial por a gente sentir que a gente estava fazendo alguma coisa, quando a gente efetivamente precisava fazer alguma coisa e fazendo alguma coisa nova, assim, para a gente, experimentando mesmo uma relação, talvez a relação mais direta que eu já tive num trabalho com o outro, um trabalho de construção junto, assim. Então, o trabalho ele consistia em 5 planos para construir juntos. Então, tinha o plano do dinheiro, que a gente juntava R$10 de todos os participantes, fazia um bolo do montante e decidia o que fazer. Teve o plano da escuta, que a gente escutava uma música juntos, todo mundo trazia uma música em qualquer mídia e a gente ouvia.
Teve o plano da composição, que foi o mais complexo de todos, que era quando a gente se juntava para compor uma música e para cantá-la publicamente, depois dessa, enfim, apresentar, né, a nossa composição ao mundo. E teve o plano do transporte, onde a gente levava nossas amigas plantas para passear pela cidade. E teve o plano do envio, que era uma escrita de uma carta coletivamente, e ali também os acordos para quem essa carta seria enviada e sobre o que a gente tinha um desejo, que era que a gente falasse sobre o que está acontecendo aqui e agora nessa carta. E eu estava pensando nos planos ontem, e eu penso muito nos planos, porque os planos foi realmente um momento muito definitivo assim, na minha vida, na minha parceria com a Rê, foi muito importante, e você estava muito junto, a Dani Lima muito junto, foi uma construção muito porosa e permeada, onde eu aprendi muito. Foi a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro. Foi um monte de coisa que aconteceu. Foi muita coisa especial ali dentro desses planos. E eu estava pensando que tem uma carta que está agindo ainda no plano do envio. Ela deve ser entregue depois das eleições de 2022. Então, os planos, eles circulam ainda. Isso eu acho que isso é a grande alegria deles, assim, a grande alegria de fazer eles, assim, é de quanto eles continuam agindo, né? Quanto eles estão soltos. E foi uma experiência, Eleonora, que efetivamente me levou para o doutorado, né? Que era exatamente o desejo máximo de conseguir entender mais sobre como chamar o outro para uma ação, para estar junto efetivamente, com várias garantias de escolha, de liberdade, de aceitação ou de negação, mas de alguma maneira como chamar o outro, estar junto com o outro, e isso era e é a especialidade do trabalho. Assim. Aconteceram muitas coisas, é muito difícil negociar, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso negociar. Então era sempre uma coisa e outra coisa, parece, sabe? Os planos, eles se constituíam disso, assim. Era e não era, mas depois já era, e daí daqui a pouco não era de novo, e daí não podia ser, mas daí podia ser. Então a gente fez coisas, no plano do dinheiro, por exemplo, a gente atirou dinheiro de um edifício muito alto, todo mundo decidiu isso. Primeiro compramos uma cerveja para tomar e decidir. Depois dessa cerveja tomada, vamos atirar dinheiro pelo prédio, E aí a gente vendo, e as pessoas berravam na rua, porque chovia notas de R$5, de R$10, e as pessoas ficavam muito loucas para pegar o dinheiro. Foi tudo muito divertido. Assim, o plano especificamente da escuta também era muito louco, porque realmente ele em alguns momentos ele conseguia abrir um espaço de escuta. Então a música planejada já não podia ser mais aquela, a música que eu levei, que eu planejei, porque já não fazia parte mais daquele circuito. Então todo mundo saía com o ouvido muito aberto, e eu tenho o maior carinho por esse plano, assim, e ao mesmo tempo o plano de composição, a gente lidando com coisas de técnica que a gente não tinha. Então foi realmente como fazer uma música, como fazer uma canção. Foi tudo uma grande descoberta, assim, e efetivamente inaugurou em mim o desejo de pensar. Eu lembro que a gente no Parque Lage, Opa, eu ia falar do Parque Lage agora, eu tô lá, eu tô aqui, mas tô lá. Não, lembro muito da gente fazendo uma lista. A gente se encontrou pela primeira vez no Parque Lage, eu, você, Rei, Dani, e foi muito, enfim, era tudo muito permeado pelos encantamentos que o Rio de Janeiro tem, e muitos, mas ao mesmo tempo pelo encantamento de uma descoberta. Eu lembro que ali, naquele momento, a gente fez uma lista
de tipos de convites possíveis a se fazer. Eu separei eles aqui, porque está no meu caderno, está escrito Parque Lage, e aí os convites. A gente pensou naquele momento em categorias de convite, que eram convite direto, explícito, convite por imantação, por demonstração de impossibilidade, por contaminação, e aí vai. E isso foi muito especial, foi uma chave. E a outra chave que a gente, antes de estar aqui conversando agora publicamente, né, a gente conversou algumas vezes antes para estar aqui agora, né? E a gente falou disso na conversa, e eu gostaria de puxar um pouquinho isso, porque tem a ver com o tempo e com o contexto que a gente estava vivendo em 2018, e a gente ainda vive sobre essa nuvem, que foi em um determinado momento, porque, na verdade, a grande especialidade, a Eleonora foi fundamental para a gente construir os enunciados. Esse foi o grande trabalho, né? Assim, de como é que... Porque eram enunciados convites, que eram enunciados que efetivamente chamavam o outro já. Então, isso a gente achou justo que o próprio flyer fosse efetivamente um convite, onde tinha um monte de convites dentro desse convite. Então, estavam lá enunciados já cada planinho, tudo que aconteceria. E num dia, eu, Dani e Rei estávamos almoçando no Mercado Municipal de Curitiba, e a Dani não é de Curitiba, a Dani também é do Rio, ela não conhecia o mercado, e a gente tinha que ir para um lado, a Dani foi para o outro. E a gente foi junto com a Dani. E aí, quando a gente chegou, a Dani deu num beco, e a gente deu no beco junto com a Dani. E nesse beco tinha um cara com um microfone, com cerca de 20 pessoas em volta, lendo esses enunciados em voz alta. E aí, no final, ele falava assim, é isso aqui que eles estão fazendo com dinheiro público. Isso tudo que eles estão fazendo é inútil. E eles estão usando dinheiro de imposto. A gente foi absolutamente cercado por isso. Tem uma coisa na SE que diz que é a experiência somática, né? Que é uma coisa assim que você tem algumas reações que você pode tomar a partir do perigo, que é se esconder, que é correr, que é atacar ou que é paralisar. A minha foi de uma paralisação. Mas, ao mesmo tempo, lembro que a gente ligou para a Eleonora e a Eleonora falou, escreve sobre isso. E acho que enche isso de tudo que você pode encher, que são basicamente estofos teóricos, estofos de vida, estofos de experiência, e vai pensando sobre isso a partir desse acontecimento. E foi também por causa disso que o doutorado veio para mim também, assim. Foi muito a partir desse evento, que é exatamente o momento de que a gente precisa ter força e precisa continuar, né? Então, os 5 planos foram mesmo, eles estão num lugar para mim mesmo de um antes e um depois, assim. Porque além de todas as negociações que a gente tinha que fazer com as pessoas que a gente convidava, a gente tinha que fazer negociações entre eu e Rei, entre eu, Rei e o espaço. Então, era realmente um recheio de decisões. A gente tinha que tomar muita decisão. Então, esses são os 5 planos e aproveito novamente para agradecer Eleonora, agradecer Rê e agradecer Dani, sobretudo essas 3 mulheres por estarem tão junto, assim. Eu acho que é isso, eu falo sempre dos planos com muito amor e interesse e vontade de inventar outros, assim. Claro, e os planos têm que seguir sendo planejados e realizados, tem que seguir. Assim, é isso aí, ué, mas é isso aí, performance é isso aí, né? São os planos e os modos de acessar e de articular. Agora, é muita negociação mesmo, é muita negociação. O negócio, eu acho que é importantíssimo da gente destacar aí a força estética,
os maravilhamentos possíveis por meio disso, e a gente sabe quando fala maravilhamento, quando diz Alice no País das Maravilhas, parece que era só coisa fácil, agradável e fluida que ia acontecer com ela, e a gente sabe o que acontece com Alice no País das Maravilhas, né? Então, esse maravilhamento, ele é cheio de encruzilhadas e arestas e curvas e saltos e dinâmicas, assim, é um maravilhamento, é um maravilhamento. É bateção, batida, babado, batuque e benção, né? É a galera toda. Agora, fico pensando aí também nisso, que eu me lembro exatamente desse telefonema, eu me lembro exatamente da sensação somática que eu tive também, e me lembro que o negócio era como que eu ia dar suporte para você e para a Rê, como é que eu ia segurar isso. E aí tem uma energia que chama energia conceitual, Fernando, assim, que é uma coisa importantíssima, que dá tônus existencial e muscular e energético, né? Assim, energia conceitual. Como é que a gente, entendendo em diálogo com nossas pares e nossos pares, como é que a gente vai entendendo o que já foi feito e o que tem que ser feito, e o que precisa ser feito, que está por fazer, como se preferir. Entende? Assim, na tradição e na performatividade, a gente articula aí caminhos, porque senão como é que fica? Entende? Então, assim, para dar esse chão, ou dar esse corpo, ou dar esse espaço, como preferir, seja qual for a relação que mais te estrutura, precisa dessa energética conceitual. E a força estética dela é brutal, e política, claro, porque você se fortalece e fica, outra vez vai aparecer a palavra, flecheira, fica flecheiro, né? Fica direcionado, fica firme, porque evidentemente várias contraposições virão ao longo da realização do que não está prescrito, né? Do desvio da norma, é claro, mas isso é claro. E, assim, as pessoas agarram ali, né, para poder manter, não sei, alguma certeza. Eu acho assim surreal, mas tudo bem, tá legal. E tem quem tem que trabalhar, tem um trabalho, você falou aí do seu interesse pelo trabalho, tem um trabalho que é muito importante, que precisa ser feito, que é o de estranhar, porque esse trabalho cuida das coisas. É simples dessa maneira, cuida dessa fluidez, desses riachos de cristais de que falava a Smith. Né? Aí você vê em Curitiba, voltando a Curitiba, a riqueza toda, né? Quatro Ventos, Selvática, Casa Hoffman, olha os movimentos todos, né, que estão articulados e as pessoas. Então, isso dá muita força também. Fora do coletivo, não se faz isso, não se faz nada disso sem estar operando no coletivo. Essa é a minha opinião, né? Então, a força da energética conceitual e a força do coletivo, do corpo coletivo. Aí as ressonâncias políticas, éticas e estéticas, né, vão ser... o padrão vibratório é alto. O padrão vibratório é bem alto. A ponto dessa pessoa ter entendido que esse era a plataforma do discurso dele. Isso é que eu acho interessantíssimo. Achou tão fora da curva que baseou o seu discurso nisso. A gente devia era falar, nossa, que interessante. Sentar lá e falar, o que mais? Olha, por favor, por gentileza. E aí, o que você pensa mais? O que é útil para você? Ah, tá. Então, como é que você vê, sei lá, a cultura de modo geral, ou o trabalho de pega um consagrado, só para ouvir a pessoa, entendeu? Porque acho que tem que entrar no debate. Tem que entrar no debate. Só que a gente se assusta, tem essa coisa, a gente se assusta, por motivos óbvios, porque em geral vem com muita violência. Mas a gente tem que estar, assim, cada vez mais eu estou vendo como é que eu administro isso aí, né? Como é que a gente vai rápido para uma outra possibilidade sem ser defensiva ou reativa e vai imediatamente para uma coisa propositiva. Imediatamente diz, que interessante, quero entender mais o que o senhor está dizendo. Entende? Porque quero mesmo, e aí não é para fazer personagem de... Eu quero entender,
Por que que essa pessoa acha que isso é inútil? Eu quero entender o dia útil, o dia inútil. Eu quero entender a ação útil, a ação inútil. Como é que a gente faz a partilha da verba pública? Sim, quero saber. Quero saber. De modo respeitoso e consistente. Quero discutir as políticas públicas. Não tem como. A artista tem que... Não tem... Bom, assim como eu vejo, né? A gente não tem como não estar envolvido com as questões da polis. Por isso que eu insisti tanto em ir para o Quadrado, e eu acho que o Quadrado... Curitiba é um centro político muito importante desse país. Então, assim, me faz muito sentido ir pensar o Quadrado em Curitiba, sabe? Eu queria puxar mais uma coisa, Eleonora, que a gente tem em comum, além de muitas coisas, a gente tem um levante, né? A gente tem Tem um levante. o levante de Curitiba e o levante do Rio de Janeiro. Temos. A gente fez uma peça também, eu e Rê Roel, que chamava Levante, em 2016, onde a gente levantava cadeiras. Era essa o convite, era a gente empilhar cadeiras. E eu queria escutar um pouquinho do teu levante. Eu acho que daqui a pouco a gente também já está encaminhando para o final. Eu queria escutar um pouquinho que você falasse do levante do Rio, e porque também tinha Quadrado ali, não tinha? Opa, o Levante do Rio vem depois, né, do quadrado em rotação em Curitiba, mas aí eu já posso voltar para o triângulo e para o círculo pacificado, e já posso, agora eu conheço as energéticas deles três, assim, agora sim. Então, por enquanto, pelo menos, ou nessa medida da agora. Então, que é sempre provisória, né, Fernando? Você até diz que conhece nada, está sempre conhecendo, faz outra coisa da vida. Faz da vida. Ah, vou ir conhecendo. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos a nossa vereadora, né, Marielle Franco, que foi então executada. Era dia 14 de março, né, quando aconteceu o assassinato, a execução de Marielle e o assassinato de Anderson Gomes. E aquilo no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro foi... Eu falo de novo que toda vez eu fico toda arrepiada, porque está em aberto, porque é um horror, porque, porque era uma mulher muito admirável e isso é inacreditável, assim, que o nosso país tenha essa história. Então, isso foi no dia 14 de março, passados 4 meses justos, era o quarto mês do aniversário da Marielle, da morte da Marielle, da execução da Marielle. E eu estava na minha mesa, eu falei, tem que levantar, a gente tem que levantar, tem que ter um levante, a gente tem que fazer um levante. Mas tem que ser alto, tem que ser muito alto, com essa coisa da suspensão, do abrir e do inspirar sempre, né? Vento, altura. E tinha aparecido muito gentilmente um curador que se chama Ulisses Carrilho, que eu gosto muito, tinha me convidado para participar do Arte Rio tem uma parte do Arte Rio que são ocupações urbanas, né? E ele me chamou para fazer, esse ano seria o Pão de Açúcar. Já tinham sido outros lugares da cidade, sei lá, o Jardim do Museu do Catete, já tinha sido, mas esse ano era o Pão de Açúcar. Aí, ideia vem, ideia vai. Eu ando muito interessada já desde essa época, mas se acirrou muito por conta da era Covid toda. A questão do que eu chamo de ficção científica sem ficção, então uma sci-fi with no fi. Eu falo em inglês porque o título apareceu em inglês, porque era uma peça para uma galeria aqui em Nova York. E aí eu falei, bora levantar, bora levantar. Isso vai ser em setembro, a realização é em setembro. A gente vai estar às vésperas das eleições. É preciso, né? É preciso, é necessário e é certeiro. Bora levantar, bora levantar. Então,
a gente construiu, eu e o Jabal trabalha muito comigo, né, na construção das peças. Ele fez a parte da marcenaria, a gente pintou junto e construímos, então, 3 peças muito grandes. É um quadrado de 2,5 por 2,5 por 2,5, é um triângulo equilátero 2,5 e é um círculo com o perímetro 2,5. São peças grandes, muito pesadas, né? E com dupla face de compensado, porque a peça de compensado tem 2,20. Então, não dava para ser uma peça de compensado única, a gente tinha que cortá-las, e aí que começou toda a coisa geométrica, porque eu entendi que dava para fazer no triângulo 2 diagonais com um ponto de interseção cortadas. Eu entendi que no círculo dava para fazer 2 curvas com um ponto de interseção, e eu entendi que no quadrado dava para fazer com ângulo reto também cortado e um ponto de interseção. E esses núcleos de interseção, com essas dinâmicas, fizeram as peças, né? Então, elas são esculturas mesmo. Beleza. O que é? O círculo é amarelo, o que é? O quadrado é rosa, e o que é? O triângulo é laranja. E a gente subiu uma por uma. O programa era juntar uma galera maravilhosa, né? Éramos, acredito que umas 15 pessoas, porque era pesado, e a gente então subiu no bondinho, primeiro até o Morro da Urca e depois até o Pão de Açúcar, e a gente ia carregando para botar no bondinho para ir de um bondinho para outro, porque tem que fazer ali uma baldeação de bondinho até chegar no Cucuruto do Pão de Açúcar, que está a 396 metros de altura, né? É alto. E com essas 3 peças, fincá-las, enterrá-las na floresta que tem em cima ali e deixar por 7 dias, era semana de lua cheia, e deixa a brisa, maresia, poluição, frio, vento, insetos, os insetos ficam loucos com as cores, né? Deixa aquilo tudo ali se fortalecendo, e depois desce no 7º dia com a galera de novo, bota num caminhão tipo carro alegórico, porque é aberto de cacimba atrás de vidraceiro, e vai dar de presente, presentear, né? 3 comunidades artísticas diferentes. Então, o primeiro, a gente chega na Colônia Juliano Moreira, no Ateliê Gaia, né? Eu tenho uma ligação muito forte com a Colônia Juliano Moreira por causa do trabalho do Bispo do Rosário. A gente chega ali com um triângulo, eu já tinha antes combinado, visitado, debatido, imaginado, e a gente entrega esse triângulo para que elas e eles lá façam o que quiserem com esse triângulo, agora é delas, que nem a gente entregou os quadrados em Curitiba. É delas. Depois a gente entrega o círculo no Centro de Artes da Maré, ali em Nova Holanda, onde o pessoal está lá desenvolvendo a escola de dança da Maré, onde a Lia Rodrigues trabalha com a companhia, onde a Silvia Soter, dramaturgista, ali com a Lia, e também trabalha em várias funções ali na Maré, fazendo diferente, ela está ali também. Então, a gente entrega ali o círculo amarelo e a gente parte para Lapa, no centro do Rio, para entregar o quadrado cor-de-rosa na sede do Tá na Rua, que é um grupo de teatro com mais de 30 anos, com a Mira Haddad, que, aliás, voltando ao começo da conversa, quando a gente estava falando de inspiração, o Amir, Fernando, foi um que uma vez eu ouvi dizendo assim: olha, gente, você pode até ir ver uma tragédia grega no teatro, assim, coisa pesadíssima, uma coisa impressionantérrima e profundíssima, mas se você não sai dali com vontade de respirar, viver a vida, namorar, entendeu? Tá pensando, assim, aí realmente não rolou inspiração, né? Entende? Não rolou vontade de vida, não rolou vontade de vida. Então é essa vontade de relação, de pega, né? Que pode ser na tristeza, inclusive, ou no recolhimento, mas é uma pega com a vida, né? Bueno, mas fechando o parêntese do Amir, ponto, voltando, entregamos as peças. E agora, né, assim, é como se a artista, que nem você estava falando, que no caso dos planos, eles ainda seguem acontecendo. Essa peça ela é muito radical nesse sentido, porque ela segue acontecendo completamente. Porque se você, Fernando, quiser hoje ir para o Rio de Janeiro ver elas 3, você pega, telefona, ou então pega o busão
e vai para o Ateliê Gaia, vai para a Maré e vai para a Lapa, lá no Tá na Rua. Pode ir. Se você vai encontrar elas lá, eu não sei, porque dependeu das comunidades. Possivelmente vai. Volta e meia eles me mandam um WhatsApp, mandando assim as coisas mais incríveis que vão acontecendo com a peça, né? Mas fato é que a intencionalidade da artista baixa, o coletivo se manifesta, entende? E as peças se manifestam. Elas vão encontrar lá as novas interlocuções delas e a gente para de definir o que elas são, porque elas vão ser nas relações novas que elas estabelecerem. E aí o espaço expositivo, eu acho, penso, eu acredito, vira a cidade toda. Porque na hora que você entender que você está se deslocando para um encontro disso, entende? O busão, o pessoal, o telefonema. Eu espero que a lógica a lógica da atenção estética, a lógica da... É como se você pudesse se meter na urgência do mundo com uma outra temporalidade, com uma outra pele, com uma outra... um par de óculos. E aí você vai lá ver as peças se você quiser. Então, onde é que é o espaço positivo? O que que elas são? O que que a gente é? O que que elas fazem a gente se tornar quando elas agem dessa maneira, agora lá do jeito como elas estão fazendo? Então, assim, esse é o levante. Esse é o levante. Esse é o levante. Botar outras dinâmicas nas urgências, nas aparentes urgências do mundo, porque como a gente acabou de ver, quando quer desacelerar, desacelera rapidamente também, né? Nas aparentes urgências de um certo entendimento de mundo. Esse levante é um levantão, né? E elas estão aí, cara. As três peças estão aí, com aquelas cores malucas, entende? Depois de ter pego aquela força ali em cima do Pão de Açúcar, que aquela pedra não tem explicação. Aquela pedra aquilo é um totem, né? Aquilo é um ícone, eu não sei lhe dizer. Eu estava lendo agora essa semana os Pix e o Martius, que são esses naturalistas que em 1817 estavam no Rio de Janeiro fazendo as pesquisas ali, para depois levar para o Museu de Munique os espécimes e as coisas, tudo, que eram essas duas figuras que estavam fazendo a etnografia ali. Eles falam que a grande coisa era chegar na entrada do anfiteatro, que era a Baía de Guanabara, e que o marco colossal, o portal de entrada no anfiteatro eram as rochas, sendo que o Pão de Açúcar era o conhecido entre as navegantes e navegantes, aquele que anunciava a aproximação. Aquilo é uma imantação louca, aquilo, né? Então, ficar lá no Cucuruto. Pão de Açúcar da janela da tua casa. Você falou ali, ó, o Pão de Açúcar. Acho que tem a ver com tudo isso. Tem a ver com tudo isso. Bom, Eleonora, eu acho que a gente pode ir caminhando para dar um beijo de tchau e até daqui a pouco. Mas antes queria saber se você quer falar alguma coisa. Enfim, se a gente faz uma coisinha antes do beijo. Foi falando de tantas pessoas, acho que agora é sobre pessoas mesmo, né? De novo, agradecer aí a Carmen, o pessoal todo, o pessoal da Casa Hoffman. Acho que é lembrar dos coletivos poderosos de Curitiba, entende? Assim, você os conhece bem melhor do que eu, assim, lembrar de todo mundo que está fazendo um movimento aí de força articulado, muito impressionante, né? Sempre em Curitiba. É o Obragem, é o Diego, é todo mundo que eu vou, né? Júlia, eu vou conhecendo as pessoas e vou sempre aprendendo um monte com a cidade. Então, acho que é agradecer a nossa sorte aí de ter essa comunidade, participar dessa comunidade. Acho que é isso. Assim, eu pessoalmente agradeço imensamente por poder participar volta e meia das movidas aí. Muito obrigada. Acho que é isso. Eu acho que eu também quero terminar agradecendo, assim como eu comecei, abraçar e agradecer mesmo, assim, a Casa Hoffman por ser um espaço tão fundamental nessa cidade, um espaço
de realmente de muito encontro e de muita coisa que a gente faz ali dentro e que muda a vida da gente. Agradecer, Eleonora, muito mesmo, de coração e de corpo todo, por ter você aí nessa caminhada, por me sentir acompanhado, e agradecer ao programa, que bom falar, que bom conversar. E eu acho que é isso. Eu espero que a gente continue falando e que as coisas continuem se movendo. É isso que eu desejo e saúde, muita saúde. Muita saúde para todas nós, sempre. Sempre. Obrigado, Eleonora. Obrigada, meu amor. Fica bem, viu? Você também. Qualquer coisa, liga. Lembra que eu te fiz aquele convite, né? Tá de pé, tá lá, se você quiser. Eu vou aceitar, Eleonora. Depois a gente fala disso. Um beijo. Um beijo.